uma vez poder estar aqui compartilhando esse espaço, esse horário com você e com seus ouvintes, no sentido da gente poder colaborar a dar essas informações, como você disse no início, que às vezes a população deseja e se sente um pouco acanhada diante do profissional em poder colocá-las. Então que a gente possa estar colaborando nesse intuito, nessa manhã, de poder levar a eles uma informação que possa aliviá-los, confortá-los dentro das dúvidas que eles tenham dentro desse campo da saúde. Bom, Reginaldo, é um prazer enorme estar com você. E você faz a medicina de família, né? A tão decantada medicina de família que sempre existiu, né? Sempre deveria existir e hoje não existe mais. Mas graças a Deus está voltando, né? Você sabe que eu estou tendo contato muito grande agora com um aspecto da medicina que chama-se medicina funcional. É uma coisa nova americana que surgiu. E na verdade a medicina funcional é a arte, é o retorno da arte de ser médico. Quer dizer, na verdade você já é um médico funcional há muito tempo, nós já somos há muito tempo, só que os americanos fizeram esse rótulo diferente. Por quê? Porque lá também, assim como aqui, a medicina deixa de ser uma ciência humana, né? Ela é uma ciência exata. Então hoje o médico não cura, não trata o doente, né? Trata a doença só. Por isso que às vezes fica difícil, né? É preciso que a gente lembre, né? Como você bem disse, o médico de família foi sempre a identidade daquele que se dedica a cuidar do próximo. Ou seja, aquele que vê a pessoa não somente nela, mas a partir dela também todo o seu contexto familiar, toda a sua história de vida, todas as circunstâncias que colaboraram para que ela estivesse apresentando aquele quadro clínico. Ou seja, é um profissional que tem os olhos e a mente aberta para esta complexidade que é o processo saúde e doença dentro do ser humano. E não só a partir da doença, mas principalmente aqui a partir daquilo que cada um é. Porque afinal de contas, Roque, cada um de nós tem uma individualidade que não se repete nunca. Isso é uma graça fantástica, a gente imaginar que não existem duas pessoas iguais no mundo. E por isso mesmo a dedicação do médico tem que ser uma dedicação individualizada. É evidente que os procedimentos, é evidente que a medicação, ela muitas vezes serve a milhares de pacientes dentro de uma mesma prescrição. Mas a gente precisa saber que para cada paciente nós temos que dar essa atenção individualizada. Esse é o grande valor e a grande riqueza da vida, é nós imaginarmos que nós não temos ninguém igual a nós. E isso faz com que o valor de cada vida humana, a partir da sua concepção, cada um de nós que passa a existir a partir da concepção, seja visto como esse valor incomensurável da vida, da graça da vida que nós recebemos, né? Isso é o médico de família que hoje eles rotulam de outro jeito. No Congresso, por exemplo, agora, aqui em São Paulo, se falou muito em medicina personalizada, você vê. O que é isso? É a individualidade das pessoas. É medicina, né? Eles falam medicina comportamental, medicina funcional. É interessante, as pessoas gostam de dar nomes de batismos atualizados, mas no fundo tudo a mesma coisa. O que nós precisamos pensar é na formação humanística deste profissional cada vez mais. Seja o nome que for, o importante é que nós tenhamos profissionais que vejam este lado humano na sua profissão, na assistência aos pacientes. O nome de batismo ele pode mudar, mas a formação é sempre uma formação voltada para o lado humano do profissional. Você sabe que outro dia eu estava conversando com um amigo que também comunga da nossa ideia, né? Que era o Dr. Curiati, que é um grande médico, um grande profissional. E o Curiati falando para mim assim, mas Roque, isso que você está falando aí, é coisa que nós já fazemos há muito tempo. Eu falei, claro, não só nós, todas as pessoas que fazem medicina com amor, vendo um sacerdócio na medicina, realmente você vê bem. Você vê, é um contexto familiar que você vê, você não pode ver o doente isolado, você não pode ver uma doença, é um sujeito que tem uma doença, que sofre
E tem todo um contexto familiar junto, não é? E esse lado que você coloca do sacerdócio, que foi sempre muito vinculado à figura do médico, é histórica, né, Roque? Sim. É histórico porque quando a gente vai lá atrás no tempo, nós vamos ver que no berço da medicina, quem era o médico? O médico é aquele indivíduo que dava assistência não só ao corpo, mas também via esse lado espiritual do paciente, esse lado de transcendência do paciente, de modo que isso ficou tão enraizado na nossa profissão que nós não podemos perder esta visão. Nós não somos religiosos, mas nós somos pessoas que temos que ver o paciente também dentro do seu lado de transcendência, no seu lado espiritual, no seu lado de crenças, porque cada vez mais nós temos manifestações dentro do campo da ciência demonstrando nitidamente que as pessoas que comungam, que têm uma espiritualidade, que têm uma crença, elas têm um comportamento diferenciado no sentido de favorecer o tratamento, no sentido de se recuperar dos seus episódios de doença, mediante o quê? Mediante a força que esta crença, mediante a força que esta fé exerce no seu físico, no seu corpo, em colaboração com o tratamento médico, associando-se àquilo que o médico prescreve, a força de fé da crença para que ele possa melhorar num todo. Então o médico ele tem que pelo menos saber lidar com esse lado transcendental, espiritual do ser humano. Sem dúvida alguma. Respeitar, sem tem dúvida muitos que nem alguma. respeitam isso. Isso é bobagem e tudo mais. Só que a gente sabe muito bem que chega um momento na vida do médico mesmo que realmente ele pensa diferente, né? Não sei se você conhece, tem um estudo feito lá na Colômbia, onde eles pegaram os médicos, 50 colegas médicos que estavam com doenças terminais, AIDS, qualquer uma dessas terminais, iam morrer mesmo. E eles viram que depois de um certo tempo, a grande maioria voltou, procurou o seu lado religioso. Ele, não tenha dúvida, foi a única forma que encontrou para poder superar. Mas olha, isso é algo nítido, né? Isso é muito claro. Outro dia, conversando com o Frei Anacleto, durante muitos anos ele foi capelão lá no Hospital São Paulo, e ele fala aquilo que nós já sabemos. Um sacerdote, muitas vezes, ele é chamado para prestar os seus serviços de assistência a um determinado paciente que está internado, e quando ele sai do hospital, ele fala, além de ver aquele paciente que me chamaram, atendi ainda mais 10 que me solicitaram. É inclusive aqueles que estavam com a sua fé um tanto quanto adormecida, vamos dizer assim, diante da presença do sacerdote, aquilo reaviva e eles solicitam que o sacerdote possa realmente atendê-los e assisti-los. Então é lógico, a doença deixa o ser humano fragilizado, e isso é muito bem conhecido, muito bem estudado, que quanto mais fragilizado o ser humano se sente, mais ele se sente aberto à questão da transcendência, quase que como percebendo que a vida não se encerra aqui, mas ela tem algo que continua para depois, né? Vocês vejam só, o assunto é interessante. Hoje o Dr. Valdir Reginato está aqui comigo. O Reginato é um médico formado pela USP e a especialidade dele é medicina da família. E ele tem um livro muito interessante que chama-se Aprendendo a Ser Pai em 10 lições. Então você pode, ligue para cá, você pode ligar, você pode passar um e-mail, você pode conversar diretamente conosco, falando sobre os seus problemas, sua dúvida sobre... O assunto hoje é medicina da família. 0 operadora 11 20 39 1410. 20 39 1410. Envie seu torpedo para o número 49400 da seguinte forma: CNSP, espaço e a sua mensagem. Então ligue para cá, vamos conversar. Mas Reginato, essa história que todo mundo fala, que o médico de família hoje, eles acham, os nossos colegas, né, são pessoas desatualizadas. São aqueles que fazem uma medicina mais para encaminhar doente para o especialista. Eu acho isso um absurdo, porque eu me considero um médico de família e eu também sou um cara que sou especializado, estou dentro da universidade, e você também. Então pensar que o médico de família
de hoje é o sujeito que só encaminha doente, é uma estupidez muito grande. Não, o médico de família, eu diria que é uma conscientização do profissional a respeito da sua atuação diante do paciente, né? É um a mais, é um plus, exatamente. Né? Nós temos a visão do médico de família que também atua no programa de saúde da família, que é uma visão bastante interessante do ponto de vista do sistema público, mas eu quero retomar um pouco esta visão do médico de família enquanto aquele que enxerga este ser humano. Agora, ele vai encaminhar para o especialista? É evidente que ele vai encaminhar para o especialista, porque hoje nenhum profissional consegue abarcar todo o conhecimento médico, mas o fato de eu encaminhar para um especialista não significa que esse paciente não deixa de ter uma sequência comigo também. O especialista está lá no sentido de um trabalho conjunto, no sentido de muitas vezes fazer uma avaliação, no sentido de fazer com que o paciente possa aprofundar a sua investigação, mas jamais se desvinculando do médico de família, que acaba sendo aquela âncora responsável de confiança que o paciente tem para poder se guiar. Se bem que a grande maioria dos casos a gente resolve, por quê? Sem dúvida, 70% dos pacientes a gente resolve. Para mais, não é? para mais. Sem dúvida. Claro, os casos especiais, assim, que você tem que dividir a responsabilidade com outro colega, mas esse conceito que tem que se desaparecer, né? Estatisticamente, em todos os países, cerca de 85% das patologias mais comuns, elas são resolvidas a nível da medicina de família. 85%. Mais ou menos isso. Mas nós temos um ouvinte na linha já. Boa tarde. Boa tarde. Alô? Alô? Boa tarde. Dr. Roque? Quem fala? Dr. Roque, bom dia. Boa tarde. De onde você fala? Aliás, boa tarde. Eu falo da praia de Camburi, em São Sebastião, no litoral norte. Opa, tudo bem, como é que vai? Graças a Deus. Seu nome? Tirando os olhos dos problemas, eu tô ótima, porque acordei hoje, é mais um dia de vida, ouvindo o queridíssimo professor Dr. Valdir. Como é que você chama? É Maria José Capello Pitinini. Ah, pois não. Eu sou paciente da Unifesp, eu tenho câncer e sou paciente da Unifesp, do Hospital São Paulo. Que bom. E eu gostaria realmente de endossar e confirmar tudo que vocês estão falando, porque eu sou uma criança ainda, só tenho 60 aninhos. Opa! Mas eu não tenho bexiga, eu não tenho útero, eu não tenho uma mama, eu tive um câncer na boca em 2007, agora, há 15 dias atrás, tive um outro, estou de cirurgia, mas graças a Deus que eu não desperdiço, aprendi com o Léo, eu não desperdiço uma gota sequer de sofrimento. Ah, do Padre Léo, né? Aprendi com o Léo, aprendi com o Padre Léo, a não desperdiçar uma gota sequer do sofrimento, e pelo contrário, que nem o Padre Fábio de Mello fala, é inevitável nós passarmos pelo sofrimento, pela doença, pela dor. Só que cabe a nós, pacientes, não que a gente não olhe para o médico ou para as drogas, para as medicações, mas eu acho assim que é extremamente importante a gente focar lá no céu, focar em Deus, até aquela doença, aquele calvário que a gente está passando. A gente não desperdiçar e, pelo contrário, colaborar com a medicina, porque a ciência e a fé, que nem o professor Valdir sempre ensina, que não pode ter só a fé. Tem que fazer parte também a medicação, as drogas, os médicos, o tratamento. Maria José? Vale muito a pena a gente não passar em nenhum tipo de sofrimento sozinha. Maria José, Jesus e nós que somos católicos, né, pelas mãos da Virgem Maria, e lutarmos. Porque se Deus permite, é que nem às vezes tem gente que fala, Deus quer que a pessoa sofre doença. Eu falo, não, Deus permite. Mesmo que a gente não entenda, para a nossa santificação, são sofrimentos salvíficos. E pela própria natureza, né, que hoje está tão diferente. Antigamente a gente nem ouvia falar em câncer. Agora dizem que está até em moda câncer. Mas que belo testemunho seu. Olha, Maria José, que satisfação estar encontrando você aqui no programa do Rock,
né? Aquele dia que você me encontrou terça-feira na rua, eu estava indo para o centro cirúrgico. Minha cirurgia era 1 hora. E olha, eu vou dizer uma coisa para você aqui ao vivo. Nós temos uma dívida de gratidão com a Maria José, que já tem colaborado em alguns das nossas aulas com os alunos lá na Unifesp, na disciplina de espiritualidade. Já participou de alguns encontros conosco, por esta visão de otimismo que ela passa para as pessoas, por essa visão tão positiva que ela consegue transmitir para as pessoas, aonde quem a conhece pessoalmente jamais imagina que a Dona Maria José tem no seu corpo essas alterações que ela acabou de mencionar, porque o seu espírito é grande e ela faz com que as pessoas se sintam bem, se sintam melhor, se sintam esperançosas diante da sua mensagem. Muito obrigado, Maria José, por você ter ligado para nós. Eu que agradeço e quero parabenizar a Unifesp, o Hospital São Paulo e todos que têm a graça e a oportunidade também de estar ao seu lado, porque eu precisaria, como o senhor, o professor Roque, a queridíssima, amadíssima doutora Gisele, a doutora Denise, né? A gente precisaria pegar médicos com a espiritualidade de vocês, porque eu tenho certeza, se o governo investisse mais ainda nas pesquisas, nos trabalhos, em divulgar muito mais, eu acho que as oncologias e outros setores, eu falo com propriedade de oncologia porque eu vivo esse meio, mas outros setores também, eu acho que, sabe, uns 60% sem medo, uns 60% das mortes ou então sofrimentos assim que levam realmente o paciente ao óbito, eu acho que não teria, porque quando a gente não foca, professor Valdir, doutor Roque, na doença, ou mesmo naquela dor que às vezes, como o Léo também tinha que ficar apertando morfina, às vezes quantas vezes a gente toma morfina e às vezes nem assim a dor não passa. Mas por quê? Porque a gente está focado nela, a gente está dando importância 100% nela. É muito importante, Maria José, aproveitando o que você está dizendo, transmitir a todos que estão nos ouvindo o seguinte: nós costumamos falar o seguinte: é necessário viver com a doença, mas jamais para a doença. Isso é uma diferença fundamental que eu digo sempre a todos. A doença é algo que nós não temos muitas vezes como evitá-la, mas temos que conviver com ela, mas jamais viver para ela. A pessoa precisa, no seu cotidiano, empenhar-se em procurar viver o mais próximo da sua normalidade, do seu cotidiano, e responsavelmente seguir a orientação do tratamento médico. Mas é muito importante que, ainda que exista a dor, o sofrimento, isto não seja o foco principal da pessoa. A pessoa tem que descobrir a alegria no seu cotidiano, viver o seu cotidiano, dar continuidade às suas atividades dentro do possível, dentro daquilo que lhe é permitido, que o médico oriente, de modo que a doença não assuma um ponto central na sua vida, mas seja algo que, na sua intimidade, ela carregue nesse silêncio voltado para a oração, mas a não assumir uma proporção exagerada no seu cotidiano. Viver o seu cotidiano o mais próximo possível da normalidade. Isso é algo extremamente importante. Maria José, pois não, muito obrigado pela sua participação. Seu testemunho foi extremamente educativo, né? Foi um exemplo. Eu tenho certeza, como o Reginato disse, muitas pessoas que nos ouvem devem estar passando por uma situação semelhante, mas é muito importante esse exemplo seu para mostrar como a gente consegue transcender a doença. É isso que você faz. Entregar a Deus realmente o seu problema. Primeiramente com Deus, depois com o padre, né, com o padre Jonas, e através também de vocês. Eu sou membro, agora estou afastada da comunidade Canção Nova. Agora eu estou praticamente nem no segundo elo, que eu estou aqui na praia por conta do meu tratamento e né, me dedicando assim a estar mais assim, fazendo minha parte de missionária, mas não estou em Cachoeira, não estou
nenhuma comunidade agora, mas eu sou da Canção Nova. O senhor, a doutora Gisele, se lembra, me conhecem como a Mara, do programa Gente de Fé, que eu tinha. E quando o Léo também estava doente, eu estava sempre com a Lu. Às vezes até com o Eto, eu estava no HC, no Hospital das Clínicas. E eu quero agradecer muito a Deus e ao padre, ao Eto, por esse programa. E gostaria que o professor Valdir fosse, assim, convidadíssimo. Claro que sim. Há milhões de pedidos, não só de voltar muitas vezes no seu programa, Dr. Roque, mas também no programa da doutora Gisele. Claro, lógico, já fica extensivo o Ontem convite. foi uma bênção o programa dela. Ontem o que eu recebi de ligações, o que foi ela com a Denise, a dupla, né? Mas a doutora Gisele é uma bênção, um presente para nós. É muito importante, gostaria muito que ela tivesse esse prazer de conhecer o professor Valdir, até ele está precisando emagrecer um pouquinho. Bom, agora... Valdir, agora já pegou, emagrecer um pouquinho. E aí a doutora Gisele, assim, muito querida, quero parabenizá-lo, pela Carolina também, sua filha, que é maravilhosa. Enfim, que Deus o abençoe ricamente, que lhe conceda, não só ao senhor, como a doutora Gisele, ao professor Valdir, muita sabedoria divina. Maria José, muito obrigado. Maria José, na sabedoria divina, cada vez mais. muito obrigado. Nosso programa já vai dar uma pequena paradinha agora. Ok. Nós estamos terminando o primeiro bloco. Realmente é muito importante esse testemunho. Muito obrigado, doutor Roque. Obrigado você, Deus abençoe. Deus o abençoe. Amém. Obrigado, professor Valdir, Deus o abençoe. Obrigado. Nós vamos dar uma paradinha, um tempinho, a gente já volta e voltamos a falar aqui sobre medicina da família, estando conosco hoje o Dr. Valdir Reginato. Eu quis ser fiel e o pecado como um fel amargurou meu coração. Daí eu quis fugir da vida, desistir, Deus não deixou. Quem me segurou foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem me compreendeu foi Deus, quando eu chorei demais. Quando se perde alguém, parece que se perde a paz. Ele também chorou quando Lázaro morreu e se compadeceu. Chora comigo a minha dor, mas ressuscita a alegria e o amor. Quem me segurou foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Estamos apresentando Mais Saúde. A Rádio América chega todos os dias até você, levando a presença de Deus através da Santa Missa. Receba a alegria do Espírito Santo sobre a tua vida. Dos momentos fortes de oração e intercessão. Sim, Senhor, se tem alguma cilada do inimigo na vida dela e na família, seja quebrado agora na autoridade do nome de Jesus. Aqui você é alimentado na sua caminhada cristã, vivendo uma experiência nova a cada dia. Sintonize a América e divulgue entre seus amigos. Rádio América AM 1410 ou america.cançãonova.com. Você quer experimentar o poder do nome de Jesus? Então venha participar da 5ª vigília da novena Clamando por Milagres, dia 15 de junho, às 10 da noite, com o tema Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Com Padre Adriano Zandoná, Ministério de Música Canção Nova, e Padre José Custódio, missionário da comunidade Aliança de Misericórdia. Vigília Clamando por Milagres, dia 15 de junho, na Basílica Nossa Senhora da Penha, Rua Santo Afonso 199, São Paulo, próxima à Estação Penha do metrô. Informações
informações 11 3382 9800, sãopaulo.cançãonova.com. Colabore com 1 quilo de alimento não perecível. Vigília Clamando por Milagres. Mergulhe nesta experiência de fé no Deus que pode todas as coisas. Você tem todos os motivos para ficar ligado conosco. Meu nome é Michel Dias, sou do Jardim Danfer, São Paulo. O benefício que a rádio trouxe para mim foi a alegria de todas as tardes e estar em oração, principalmente com o programa JMJ. A verdade da fé dita de forma clara e ousada. O amor que Deus manifestou por nós, entregando o seu Filho Jesus Cristo, é um amor que não tem medida. A verdade em questão, com o Padre Paulo Ricardo. Você ouve a qualquer momento, aqui. Rádio América. Tudo começou com um encontro promovido pelo Papa João Paulo II em 1984. Queridos jovens, Cristo chama. Cristo quer andar com vocês. Foi um encontro de amor, sonhado por Deus e abraçado pelos jovens. O testemunho de João Paulo II foi muito importante para a minha vida, né? Vozes que precisavam ser ouvidas e um coração pronto para acolhê-las. Jornada Mundial da Juventude 2013. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Rádio América. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Estamos apresentando Mais Saúde. Boa tarde, de novo, de volta aqui, esse é o programa Mais Saúde, falando aqui diretamente de São Paulo, para toda a rede Canção Nova de rádio. Nós falamos para o Nordeste através das ondas da Rádio Canção Nova AM 1480 de Gravatá, Pernambuco. Hoje está tendo lá em Gravatá, na Canção Nova, Canção Nova sertaneja. Está lá o diácono Nelsinho Correia, está lá o Adriano Moraes, está todo mundo lá nesse Canção Nova sertaneja que está acontecendo em Gravatá, em Pernambuco. Rádio Canção Nova AM 1210 em Vitória da Conquista, na Bahia, Rádio Rural de Natal AM 1090 e Rádio Canção Nova São José em Itabuna, da Bahia. Na região sul, falamos para Vacaria, no Rio Grande do Sul, através da Rádio Canção Nova 660 AM, Rádio Canção Nova Nossa Senhora da Luz em Curitiba, no Paraná, e Rádio Canção Nova Esperança em Nova Esperança, no Paraná. E na região centro-oeste, chegamos a Cuiabá, no Mato Grosso, através das ondas da rádio difusora Bom Jesus de Cuiabá. Rádio Canção Nova AM FM 89.1 em Brasília, no Distrito Federal. E a Rádio Ativa 1180 AM em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Vocês vejam só, a gente chega no Brasil inteiro praticamente. E uma coisa interessante, o nosso programa, assim como toda a rede de comunicação da Canção Nova, que é rádio, televisão, que é a internet, não tem patrocínio comercial. Então você deve estar estranhando, como é que então isso tudo pode sobreviver se não tem um patrocinador comercial por trás disso? Essa é a vantagem nossa, porque não tendo patrocínio comercial, nós não ficamos atados aí a certo tipo de influências comerciais. Então eu posso falar o que eu quiser, não tem ninguém me dizendo que eu devo, que eu não posso falar mal desse ou daquilo. Quer dizer, o único compromisso que a gente tem é compromisso com a verdade. E a verdade não tem patrocínio nenhum. O nosso patrocínio, o patrocínio de todo o sistema de comunicação da Canção Nova é feito através de você, que é sócio contribuinte, de mim, de todos nós, que através do boleto, através do débito automático, através da compra dos produtos de evangelização da Canção Nova, é com isso que a gente consegue, que a Canção Nova consegue subsistir e manter essa coisa fantástica e espetacular que é todo o sistema de comunicação. Então, é importante que você, sócio, seja contribuinte fiel, é importante que todos nós, quando a gente pode, a gente faz uma coisinha a mais ou algo a mais para contribuir. Você pode comprar os nossos livros através no Davi, que é o departamento audiovisual. Você tem os livros da doutora Gisela Savioli, os meus livros estão todos lá à venda. É só você ligar, operadora 12 3186-2600, operadora 12 3186-2600. Você pode comprar todos os livros, está todos à venda. E sempre que você compra um produto de evangelização, você está ajudando a manter essa obra.
Obra essa que o Padre Jonas já começou há tanto tempo atrás e cada vez está mais forte, mais firme e levando para você informações como essas que nós levamos, que são informações sobre a sua saúde física e sobre a sua saúde mental e também, por que não, sobre a sua saúde espiritual. Está aqui conosco hoje o Dr. Valdir Reginato, que é um médico formado pela Universidade de São Paulo e é doutor em ciências pela Universidade de São Paulo também. É terapeuta familiar e a sua atividade profissional sempre foi voltada para a atuação e divulgação da medicina da família. Ele tem um livro publicado que você pode anotar aí, chama-se Aprendendo a Ser Pai em 10 lições. Então o livro chama-se Aprendendo a Ser Pai em 10 lições. Além disso, o Reginato ele atua em várias paróquias de São Paulo, ministrando cursos de noivos, de formação, quer dizer, é uma pastoral muito importante, mas hoje ele se dignou a vir hoje aqui, apesar de ser um sábado que ele podia estar descansando em casa, vai estar aqui o Reginato para fazer e responder para você toda pergunta que você pode mandar para cá, você pode fazer através do telefone, do e-mail, do SMS. 0 Operadora 11 2039 1410. 2039 1410. Envie seu torpedo para o número 49400 da seguinte forma: CNSP, espaço e a sua mensagem. Reginato, como é que a gente pode ser pai em 10 lições? Como é que a gente aprende isso? O nome do livro, inclusive, é Aprendendo, né, Roque? Porque eu acho que nós nunca aprendemos totalmente. Meu filho mais velho está com 27 anos e eu posso dizer que ainda hoje, nós sempre estamos aprendendo alguma coisa. E quando nós tivemos essa ideia de colocar em 10 lições, na verdade é um acompanhamento desde a notícia que a mulher sabe estar grávida, passo a passo, até quando os nossos filhos chegam na idade da juventude, de certa maneira, quando eles vão tomando um rumo próprio na sua vida. É muito importante que os pais percebam que o processo de educação ele é algo que vai se elaborando dia a dia nas circunstâncias ordinárias, comuns, e que nós precisamos ter em mente que aquilo que uma criança, desde a sua gestação, tem de influência do amor dos pais, implica em todo o seu desenvolvimento. Existem alguns trabalhos já mostrando isso, que as crianças que têm uma gestação com o amor dos pais, tranquila, que nascem no calor de uma família que as acolhe com amor, isso nos primeiros anos de vida torna-se fundamental para o desenvolvimento de todo ser humano. Então a gente às vezes encontra pais que dizem assim, não, mas o pai que eu digo a figura masculina, né? Não, mas é que meu filho é muito pequeno, quando ele crescer, aí então eu vou conversar com ele, vou brincar com ele. Isso é um engano, é um erro que se faz, porque aquilo que nós fazemos para a criança, ainda numa etapa da vida que nós não temos memória, aquilo já está trabalhando de uma maneira positiva. Então, não esperar o filho crescer, mas estar com o filho a partir da sua existência dentro do útero materno. É desde então que nós devemos procurar amar, rezar pelos nossos filhos e agradecer muito esta graça e esta responsabilidade com confiança que nós recebemos. E saber nos antecipar de uma maneira delicada, porque afinal de contas, quem tem o conhecimento da vida são os pais. E os filhos estão andando nessa estrada, aonde é uma estrada pavimentada pelo amor do pai e pela mãe. Isso é fundamental. É comum nós recebermos, às vezes, no consultório, casais que chegam e falam assim, eu vim trazer um problema, está acontecendo com meu filho, tal, etc. E nós ouvimos. E quando nós vamos ver, o problema não é dos filhos, mas o problema está no relacionamento dos pais. Resolver os problemas da grande maioria dos filhos é, antes de mais nada, fazer com que os pais se relacionem bem. Os pais que se relacionam bem, eles têm muito maior probabilidade de que os seus filhos cresçam dentro de uma educação sadia. E o livro se propõe, de uma maneira, numa linguagem simples,
numa maneira não complicada, ir mostrando esta confiança, ir mostrando esta responsabilidade que nós temos em relação a educar uma pessoa. E o que pode ter maior valor na vida do que a gente se responsabilizar pela educação de um ser humano que nos foi confiado por Deus. E ainda mais hoje em dia, né, com os problemas todos do mundo aí, né, que leva a pessoa para droga, para um monte de coisa errada. Quer dizer, essa é a dificuldade maior, né, que tem. E nós temos que pensar o seguinte: as dificuldades do mundo sempre existiram e a solução permanece a mesma. É o fortalecimento da família. Ah, seguramente. Fortalecimento da família. Eu sou uma pessoa que às vezes pareço obstinada quando falo a respeito disso, mas sem dúvida alguma, quando nós temos uma sociedade que se encontra numa dificuldade maior, quando nós temos uma sociedade que começa a entrar numa certa decadência, quando os problemas começam a se tornar mais visíveis na droga, na questão do desrespeito, da violência, não tenha dúvida, procure como está a intimidade da célula familiar nesta sociedade. Ela vai estar corrompida. E a recuperação dessa sociedade se faz a partir do momento que eu começo a fortalecer os vínculos familiares. É interessante a gente perceber a respeito disso, Roque, que a própria questão da maternidade, né, que durante muito tempo, vamos dizer assim, foi bombardeada pela mídia até como algo, né, que a mulher deveria fazer uma opção contrária. Em alguns países da Europa, na Austrália também nós temos visto isso, as mulheres estão sendo incentivadas a voltar à maternidade, e nós temos visto exemplos, inclusive nos Estados Unidos, de mulheres que ocupam cargos de significado na empresa e elas estão abdicando disso para poder se dedicar numa carga horária maior aos seus filhos. Então isso é muito bonito ver que as pessoas estão reconhecendo que é extremamente importante a dedicação de carga horária aos filhos em casa, quando eles são pequenos, em detrimento de um certo sacrifício da sua atividade profissional. Isso tem que voltar a ser valorizado. E você veja hoje é o contrário que se pensa, né? Eu estava lendo hoje, está vendo até um Twitter, onde tem uma senadora que quer acabar com o Dia das Mães. Quer dizer, a ideia do governo, de várias pessoas do governo, é destruir a família cada vez mais. Você veja só, essa união civil homoafetiva, eu acho um absurdo. O que ocorre... Quer dizer, todo mundo pode fazer o que quiser da vida. Agora, daqui a pouco não tem família. Você quer primeiro, tem uma ministra aí, uma fulana ministra, que eu não quero nem falar o nome dela, porque realmente é dar louros a quem não deve. A fulana quer tirar da identidade o nome do pai e o nome da mãe. Existe, inclusive... Que coisa louca, como é que mundo é esse, meu Deus do céu? Infelizmente, em alguns países, as pessoas estão querendo dizer que a educação dos meninos e das meninas tem que ser uma educação indiferenciada. Isto é um erro crasso, porque afinal de contas o ser humano ele tem uma natureza, o ser humano ele é masculino ou ele é feminino, e dentro dessa natureza, veja, tanto para a menina quanto para o menino, a figura paterna e a figura materna são fundamentais neste equilíbrio de convivência harmonioso para que tanto o menino como a menina possam se desenvolver. Afinal de contas, nós temos que ter uma identidade. O ser humano ele sempre busca uma identidade. E se eu pego uma criança em que ela está buscando uma identidade e eu transmito para ela uma identidade totalmente confusa, eu não estou educando, eu não estou encaminhando esta pessoa para a vida, mas pelo contrário, eu estou criando um ser humano confuso. E o mais grave disso, um ser humano confuso é um ser humano que se torna frágil. É um ser humano que fica indefeso. E um indivíduo indefeso e confuso não é de se esperar que muitas vezes ele se torne até violento, revoltado por essa condição. Então o fortalecimento da figura paterna, da figura materna, para que eu tenha o desenvolvimento dentro de uma família de uma maneira harmoniosa, é fundamental. Infelizmente a gente tem uma força que vai, às vezes, colocando algumas estatísticas com vieses errados, no sentido de se tentar deturpar aquilo que a natureza sempre mostrou ser o caminho do ser humano. Agora, eu queria ver se essa senadora vai conseguir tirar o Dia das Mães.
Não pelo lado moral, não vai conseguir pelo lado material, pelo lado financeiro, econômico, né? Olha, você acha que ela vai conseguir? Não Jamais. Mas não é só o lado financeiro e econômico. Olha, ontem ainda lá na faculdade nós estávamos discutindo e era um grupo predominantemente de mulheres e se falava sobre a força que tem a maternidade, né? Alguns poetas dizem que no universo não existe um vínculo nem uma força maior do que o amor de uma mãe para com o seu filho, né? E eu me recordo que quando nós fizemos há anos atrás o nosso estudo com mais de 500 estudantes vestibulandos, e eu perguntava para eles qual foi a pessoa de maior influência na sua educação. Sem dúvida, de modo disparado, a figura materna, né? Depois vinha a figura do pai e da mãe conjuntamente, e a figura paterna é muito esquecida, viu, Roque? A figura paterna ficava com menos de 5% por parte dos alunos. Mas porque porque o pai não tem uma influência direta na educação. Mas o vínculo da maternidade é algo fantástico. É uma coisa. E como é que eles querem acabar com isso aí? Bom, querer acabar, as pessoas querem acabar com muitas coisas, mas nós temos esta certeza, essa esperança, não uma esperança duvidosa, mas uma esperança certa, que aquilo que está na verdade jamais pode ser cancelado. Mas me preocupa muito, sabe, Reginato? Eu vejo, por exemplo, o Ministério da Saúde me lança uma campanha da prostituta feliz. Quer dizer, olha, que os nossos valores estão totalmente diferentes. Isso foi de uma tristeza, já não digo de uma infelicidade, isso foi de uma tristeza. E ele tirou, muito grande, o Padilha tirou, mas voltou novamente. Está lá de novo a campanha. Quer dizer, um cara que quer ser candidato a governador de São Paulo faz uma bobagem dessa. Quer dizer, não dá para ter confiança num cara desse. É incrível a questão, até paradoxal, como eles querem ter uma formação adequada, quando eles querem falar de dignidade do ser humano e ao mesmo tempo promover um aspecto de felicidade em uma pessoa que, veja, agora falando como médico, e você sabe disso, não são pessoas que realmente são felizes. Não, ao contrário, são pessoas que a gente tem que, sabe, é lamentável, elas são sofredoras, são pessoas que sofrem muito, sabe, eu não critico de forma alguma. Não é questão de crítica, é uma questão de constatação. E elas entram nesse esquema porque não tem opção de nada na vida, coitadas. Quando você verifica, não, é uma situação triste, é uma constatação, não é uma questão preconceituosa. Quando você verifica o índice de pessoas drogadas, o índice de depressão, o índice de suicídio que tem nessas pessoas está seguramente acima daquilo que seria esperado por uma população regular. Então isso já denota que esta condição aviltante, essa condição de violência, mulher, não pode ser um caminho de felicidade para ninguém. Isso é tudo uma questão eleitoreira que eles fazem de aparecer. Pegam as exceções do Brasil, do país, e ficam colocando como mais importantes. E a coisa mais importante, que é a saúde do povo, é zero. A educação do povo é zero, né? Isso está aí. Isso eles não dão. Veja só, você trabalha no hospital público também, federal. Você veja só, não é um absurdo o que acontece com essa população? Você vai receitar um remédio, não tem o remédio. Você vai dar uma coisa, não tem. Faz questão de uma semana que o pessoal estava dizendo que já há mais de 3 semanas existia a falta de 15 tipos de medicamentos comuns nas unidades básicas de saúde. Que absurdo. E havia uma condição de, nos próximos 15 dias, isso ter uma regularidade, de modo que nós ficamos com mais de 30 dias sem medicamentos, não complexos, nem de alto custo, mas nós ficamos sem medicamentos de rotina, analgésicos, anti-inflamatórios, antihipertensivos, medicamentos comuns. E agora começa a campanha política, viu, você vai ver, tem um monte de coisa, vai acontecer, sempre a mesma história. Eu vou dar saúde, eu vou dar educação, eu vou dar segurança. Não tem nada disso. Em São Paulo está um absurdo, você sai na rua, está arriscado e não voltar para casa. A educação, o que eles fazem? Cartilhas para educação sexual nas crianças, que ensina a criança a se masturbar. Isso é um absurdo. E veja a esse respeito, né, como nós encontramos alguns pontos que, quando o serviço público se propõe, por exemplo, a fazer fertilização in vitro, aquelas pessoas que têm dificuldade. Não vamos nem entrar no mérito do direito, mas é impressionante o fato de que, diante de uma dificuldade enorme que se tem para a adoção nesse país, diante da carência de recursos que se tem nesse país,
nós empregarmos então uma verba para que se possa fazer fertilização in vitro, com todas as implicâncias do ponto de vista ético que tem neste procedimento. Atitude eleitoreira. A mesma coisa, diga-se, a respeito do aborto numa condição de desejo por direito da mulher, aonde se apregou que a mulher teria uma assistência psicológica, uma assistência de enfermagem, uma assistência médica, uma assistência de tudo. Quando uma gestante que está fazendo o seu pré-natal normal não tem nada disso. Não é um absurdo? Então nós não oferecemos isso para uma gestante que está quer levando que quer ter um filho e nós vamos nos propor a oferecer toda essa estrutura para alguém que quer retirar um filho. É inversão de valores. É uma inversão total. Inversão total. Eu não sei até que ponto vai isso aí. Infelizmente é o Brasil da nossa realidade, é o Brasil que gasta 1 bilhão de reais para fazer um estádio de futebol num lugar que não tem nem um hospital. Quer dizer, esse é o Brasil. Ontem, por exemplo, você tem uma passeata aqui em São Paulo que na rua o pessoal estava reclamando da Copa do Mundo, né? O Brasil da Copa que não tem nada. Agora, é absurdamente, totalmente errado o que eles fizeram, né? Uns vândalos quebrando tudo. Quer dizer, eu acho que isso não vale, mas o objetivo, o sentido das placas, eu acho que é interessante isso. O povo parece que está começando a acordar, hein? É uma questão de conscientização. Veja, a África do Sul ainda está pagando a conta do que aconteceu lá na Copa do Mundo. E o Brasil vai pagar bastante caro esse investimento que está sendo feito, sendo que é um país que não está oferecendo medicamentos primários à população e passar uma vitrine de algo que realmente nós não podemos sustentar. O time do Uruguai foi treinar lá no estádio lá no Recife, não conseguiu chegar porque não tinha asfalto, tinha lama, não conseguiram chegar lá. É mais ou menos o indivíduo querer comprar um casaco de pele e não ter o que comer em casa, né? Uma coisa... Mas esse é o Brasil de hoje, que se Deus quiser vai mudar um dia. Mas, Reginato, fale um pouquinho sobre medicina da família. Você estava falando do programa de saúde da família. Olha, o programa de saúde da família, eu tenho uma simpatia muito grande, porque eu vejo que isto vem trazer uma colaboração em diferentes aspectos. Primeiro, é uma reconscientização por parte não só dos médicos, como também da população, que é possível você prestar uma assistência de qualidade a um custo menor e com uma qualidade melhor. Por que eu digo isso? Porque durante várias décadas o sistema de saúde se apoiou numa hiperespecialização fragmentada, em que o paciente passava por 4 ou 5 médicos, muitas vezes os médicos pediam os mesmos exames e essa conta ia para o mesmo lugar. E com um tempo exíguo em que o paciente saía insatisfeito. A proposta dentro do programa de saúde da família é você ter um profissional que cada vez se vincule mais, não a uma doença, mas se vincule a um paciente, a uma pessoa, dentro de um contexto familiar, que faz inclusive que ele se torne um agente favorecedor dentro dessa dinâmica que nós falávamos há pouco a respeito da família. Nós sabemos que uma cidade como São Paulo hoje tem uma quantidade enorme de pacientes crônicos, pacientes acamados, pacientes que têm uma dificuldade imensa de poder fazer uma assistência no ambulatório, e o programa de saúde da família, mediante a visita domiciliar, mediante o trabalho valoroso das enfermeiras em domicílio, acabam muitas vezes transformando essa dinâmica no sentido de favorecer uma melhor assistência, não só ao paciente, como também minimizar a angústia daquela família que está vivendo aquilo, coisa que o especialista que atende somente aquela doença no paciente no seu ambulatório, ele perde esta visão do seu todo. Paralelamente a isso, o programa de saúde da família, ele vem economicamente viabilizar um sistema que faz com que o paciente faça aquilo que realmente é necessário para a sua assistência, sem que os exames sejam repetidos de uma maneira desorganizada. Então eu acho muito bom prestar uma assistência primária desde a gestante, no início da sua gestação, até o parto, ao idoso, à mulher, ao adulto, à jovem, porque o que implica é nós oferecermos aquilo que se denomina uma assistência primária. E a assistência primária não é
a sofisticação da técnica, a sofisticação da tecnologia é necessária, mas a grande maioria dos problemas, com uma orientação, com uma medicação, o medicamento fundamental e um acompanhamento regular, nós podemos oferecer uma cobertura a mais de 80% da população. A única ressalva que eu queria colocar, Roque, é que infelizmente as universidades, as faculdades de medicina ainda não acolheram a ideia do profissional do PSF como se deveria. Então você ainda tem aqui no Brasil atualmente se formando mais de 15 mil médicos, e se você for ver quantos médicos saem direcionados a realizar um trabalho no PSF, nem 10% desses profissionais. Então o que é necessário é que as faculdades de medicina criem uma conscientização que há necessidade de se formar um médico que se direcione valorizado ao programa de saúde da família, e não colocar 90% dos alunos se direcionando às especialidades. E muitas vezes, como eu vi outro dia, um colega residente, ele estava dizendo para mim que quando ele estava no 6º ano, Roque, veja só, quando ele estava no 6º ano, ele falou para um professor que ia fazer medicina de família. E o que ele ouviu do professor? Puxa, mas você é um aluno tão bom, por que você vai fazer medicina de família? Como quem diz, já que ele é um aluno tão bom e inteligente, ele deveria fazer uma hiper especialização e não se dedicar à medicina de família. É uma desvalorização, né? É. Mas eu tenho que responder uma pergunta aqui do nosso ouvinte, que foge um pouquinho do tema de hoje, mas é o José Abílio de Itaquera. Ele pergunta que a esposa, a Rosita, tem prolapso mitral e hipertrofia do ventrículo. Ela faz tratamento e ele pergunta se isso vai ser corrigido. Não, isso não se corrige, porque se realmente ela tem um prolapso mitral, é uma alteração da válvula mitral, isso é uma coisa que é congênita, ela nasceu com esse problema. E a hipertrofia é o crescimento do ventrículo esquerdo. Normalmente isso é uma coisa que não vai se corrigir, mas pode se acompanhar, pode se levar tranquilamente. Como eu sempre digo, a pessoa pode ter o prolapso mitral, ela morre não do prolapso, ela morre com o prolapso. Quer dizer, não é uma coisa que dá tanto problema. Quer dizer, pode ficar tranquilo, mas pelo que você escreveu aqui, não vejo tanto problema. Mas já estamos chegando ao final do programa, você vê? Passou rápido, né? Eu quero agradecer você, Reginato, de ter vindo aqui, realmente, e já te convidar de novo, porque por insistência da torcida aí, não é? Para você voltar, e realmente é um prazer enorme ter você aqui com a gente, vendo esse lado bem mais humanístico da nossa profissão, né? Não deixando de lado a parte clínica, né? Quer dizer, dando esse algo a mais dentro da profissão. As portas da Canção Nova estão abertas para você a hora que você precisar. Eu agradeço, Roque, mais essa oportunidade, e eu queria dizer uma palavrinha àqueles que estão nos ouvindo, né? Se são profissionais da saúde, seja o médico, seja a enfermeira, seja o fisioterapeuta, seja quem for, que passem a enxergar esta dimensão, eu diria, espiritual nos seus pacientes. Que saibam ver nos seus pacientes, além do seu corpo, esta transcendência do espírito, que sem dúvida alguma, além de merecer atenção, é um fator de forte colaboração para amenizar a angústia e o sofrimento. E eu diria aos pacientes e aos ouvintes que estão nos escutando, não esqueçam, porque às vezes as pessoas se afastam um pouquinho, não por querer, mas por determinadas circunstâncias da vida, se afastam um pouco dessa fé. Eu diria, não esqueçam jamais que na fé nós temos um auxílio enorme para que a gente possa se ajudar durante o período da doença, durante o período de recuperação. Tenham este carinho com o seu semelhante, lembrem isso aos seus semelhantes, e eu diria, lembrem isso também ao seu médico, porque se médicos e pacientes puderem trabalhar entre si este valor da fé na sua espiritualidade, sem dúvida alguma, como já alguns falam, nós teremos no século XXI uma medicina dentro de uma nova visão de assistência às pessoas. E você, meu amigo, minha amiga, que nos acompanha através das ondas da Rádio Canção Nova, de toda a rede Canção Nova aqui em São Paulo e Rádio América, o nosso muito obrigado.
E eu quero agradecer a Deus, principalmente, por ter permitido que nós fizéssemos esse programa. E peço que Deus nos abençoe e nos proteja na semana que vai seguir. Evidentemente que problemas poderão surgir, dificuldades sem dúvida poderão aparecer. Deus não manda essas dificuldades para nós, mas Ele nos acompanha, nos pega pela mão e nos faz ultrapassar essas dificuldades. Eu quero pedir a proteção da minha querida Santinha, Nossa Senhora Aparecida, que nos proteja e nos abençoe sob o seu manto azul estrelado. Uma boa tarde e até semana que vem, se Deus quiser. Acabamos de apresentar Mais Saúde. A Rádio América chega todos os dias até você, levando a presença de Deus através da Santa Missa. Receba a alegria do Espírito Santo sobre a tua vida. Nos momentos fortes de oração e intercessão. Sim, Senhor, se tem alguma cilada do inimigo na vida dela e na família, seja quebrado agora na autoridade do nome de Jesus. Aqui você é alimentado na sua caminhada cristã, vivendo uma experiência nova a cada dia. Sintonize a América e divulgue entre seus amigos. Rádio América AM 1410 ou america.cançãonova.com. Participe das 8 semanas de oração pela cura dos traumas e das feridas interiores.